Bom dia, pessoal, bom dia a todos, espero que estejam todos muito bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de direitos reais. Na última aula nós falamos sobre a propriedade, sobre as possibilidades da propriedade como forma aquisitiva direta e indireta, também chamada de a forma originária de aquisição da propriedade e forma derivada da aquisição da propriedade. Nós falamos sobre a ação de uso capião, com todos os seus contornos e as suas características, ou pelo menos das ações de uso capião que melhor seriam utilizadas no direito brasileiro. Hoje nós continuamos a nossa aula e nós falaremos especificamente sobre o segundo direito real, ou a segunda espécie de direito real, contemplada no artigo 1225, inciso 2º do Código Civil Brasileiro e descrita com maiores pormenores no artigo 1369 do Código Civil Brasileiro. Estamos falando de quem? De quem? Estamos falando do direito real de superfície. Assentando aqui o nosso entendimento, a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: o direito real de superfície é espécie de direito real sobre coisa alheia. Então, o direito real de superfície é espécie de direito real sobre coisa alheia. Perfeito? Não estamos mais na densidade do direito real pleno, existencial como único, que é a propriedade. Estamos aqui falando sobre o direito de superfície, que é o direito real sobre coisa alheia, em que cede-se temporariamente parte dos elementos que contemplam os direitos reais. E essa cessão é feita, ou pode ser feita de forma onerosa ou gratuita. E aí vamos fazer uma observação do direito real de superfície. De antemão, eu diria para vocês o que o professor Álvaro Vilaça, o professor Carlos Alberto Gonçalves, eles sempre reproduzem, que no fundo, não sei, eu honestamente não sei se está no livro deles, mas eu já tive a oportunidade de ouvi-los dizer. E eles dizem que no fundo, nós somos meros superficiários daquilo que nos achamos como proprietários. E aí é interessante para que a gente entenda de fato qual é o direito de superfície e como esse direito de superfície ele funciona. No direito de superfície, o proprietário ele cede a outra pessoa, que ele passa a chamar de superficiário, os efeitos e os direitos da superfície que ele detém, para que essa pessoa possa plantar ou construir por um lapso temporal que precisa ser respeitado. Então, olha lá, vamos pensar. Superfície, artigo 1369, ela é descrita no 1225, inciso 2, como segunda categoria ou segunda espécie de direito real. Eu já disse a vocês que é uma espécie de direito real sobre coisa alheia, portanto, alguém que exercerá esse direito por sobre algo que não é seu, que é de outra pessoa. E agora a gente vai para o 1369 para a gente degustar um pouco do que 1369 diz para a gente. Olha lá, título 4 do Código Civil da superfície, e diz o 1369, traz para nós o seguinte recado: o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir e de plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada em cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Aqui a gente abre de cara o diálogo para que vocês reconheçam os personagens. O primeiro personagem que faz parte desse contexto é o proprietário, porque só o proprietário, ou só a ele compete a oportunidade de autorizar ou conceder por livre e espontânea vontade ao chamado superficiário a exploração de sua terra. E é bem isso mesmo, a exploração de sua terra, porque o proprietário, ele cede uma gleba, ele cede uma terra, ele cede um espaço, ele cede um terreno para que seja utilizado de forma urbana ou rural para outra pessoa, e essa outra pessoa se chama superficiário. E aí os senhores vão dizer: mas professor, eu já tenho esse elemento. Esse elemento já aparecia para mim lá no direito das obrigações, e o nome desse elemento era locação. Alto lá, puxa o freio de mão,
Vamos dar ré para trás, como diz o caboclo, e vamos lembrar aqui quais são as diferenças marcantes entre os dois institutos. A primeira diferença marcante entre os dois, e eu diria fundamental dos dois institutos, é a seguinte. Lá no direito da locação, eu estou diante de um direito obrigacional, eu estou diante de um direito pessoal, em que eu satisfaço ou não essa obrigação no patrimônio da outra pessoa, e que, portanto, essas pessoas estão vinculadas por manifestação de sua vontade. Há ali um sinalagma com um objetivo determinado, em que as partes constroem ao seu desejo, à sua vontade, a oportunidade de que alguém venha alocar a coisa de um outro alguém, e inclusive com características que lhe são próprias, como o direito de prelação ou preferência, como a oportunidade de se manter dentro do bem ao tempo que melhor lhe aprovir e sem nenhuma espécie de vínculo com a coisa. Percebam, essa relação jurídica, ela não aduz relação similar ao que traz o direito de superfície, porque o direito de superfície, por ser espécie de direito real sobre coisa alheia, não se constrói prioristicamente por outra sorte que não por escritura pública. Diferente do que acontece na teoria obrigacional dos contratos, porque os contratos são feitos por vontade das partes. Então, é um documento privado que pode ser escrito e que autoriza as partes que tenham obrigações, direitos e deveres por sobre determinado bem, por sobre determinada propriedade. Aqui não. Aqui no direito real de superfície, o proprietário ele cede direitos reais. Por isso que se chama direitos reais sobre coisas alheias. Porque eu vou passar para outra pessoa um direito que é meu, que está sob minha propriedade. E eu não vou fazer um contrato. Eu vou celebrar, entabular uma escritura pública e registrar essa escritura pública em cartório, fazendo nascer e recolhendo os tributos, inclusive, fazendo nascer para o superficiário o direito real de superfície, onde ele poderá explorar aquela parte, aquela parcela de terra, da melhor forma ou do jeito que lhe aprovir, dentro do prazo estipulado pela lei. Perfeito? Então, durante o prazo estipulado pela lei, e aqui a gente pode interpretar essa espécie de relação de direito real como relação onerosa ou relação gratuita. Desde que, óbvio, e a maioria, no mais das vezes, se celebra nessa circunstância de exploração do direito real de superfície, a superfície onerosa. Veja, você destinará uma outra pessoa à exploração de sua terra por um prazo que pode se dar no interregno de até 30 anos. Então, veja, óbvio que você só cederá a esse direito e você só se sensibilizará a celebrar essa espécie de transferência de direito real se houver qualquer espécie de cobertura, desde que essa cobertura seja registrada, se houver a construção efetiva de um direito real, porque senão não haveria significado para diferenciar a superfície do direito contratual efetivo, do contrato, nesse caso, de locação de bens, nesse específico que estamos falando, locação de bens imóveis. Tranquilo? Então, por que o parágrafo único do artigo 1369 não autoriza a utilização do subsolo? Porque a gente já sabe que, como dito no início do vídeo, o subsolo, ele pertence à União. E tudo aquilo que jaz o subsolo seria de pertencimento da União. E se eu não teria como explorar o meu subsolo, aqui não poderia ser diferente. Eu não transfiro mais do que eu tenho, eu só transfiro aquilo que eu posso transferir, aquilo que eu tenho. Entretanto, suponhamos que esse direito real de superfície tenha sido construído entre o superficiário e o proprietário, que é a nomenclatura adequada dada ao proprietário nessa relação jurídica, para a construção de um shopping center pelo prazo de 30 anos. Veja, se eu vou construir um shopping center e se no subsolo há o interesse da construção de estacionamento, é atividade fim. É objeto da concessão para que aquele shopping center dê certo, que eu explore o solo e, portanto, a partir daí passa a ser objeto da própria concessão e você pode fazer a utilização
do subsolo. Continuando ainda, o 1370 fala para a gente o seguinte: a concessão da superfície será gratuita ou onerosa, eu já tinha dito para vocês com maior tranquilidade. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma vez só parcelado. Porque veja, se houver uma espécie de onerosidade nesse direito real de superfície, ele pode ser construído pelas partes no pagamento dessa onerosidade, podendo ser em parcelas mensais, podendo ser em parcelas semestrais, podendo ser uma única vez, mas deve-se estar descrito previamente quais serão as formas de pagamento da onerosidade da obrigação, caso ele seja uma espécie de negócio jurídico oneroso. Tranquilo? O 1371 fala que o superficiário, ou seja, aquele para quem o nu-proprietário transferiu os seus direitos por título registrado em cartório de registro de imóveis, o superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidem ou que incidirem sobre o imóvel. Aí aqui a gente precisa abrir um parêntese. Por que a gente precisa abrir um parêntese, pessoal? Porque o artigo 123 do Código Tributário Nacional, não acredita em mim, acredita na lei, vai lá no artigo 123 do Código Tributário Nacional, vai dizer o seguinte, ó. É mais ou menos assim, eu não estou com o código aberto, mas tem alguma coisa mais ou menos nesse sentido. As convenções particulares não podem se opor ao poder público quanto à constituição do fato gerador da obrigação tributária. Afé Maria, que diabo é isso? Significa dizer que os contratos e os acordos e os negócios jurídicos, eles não podem incidir, ou seja, eles não podem ser modificados ao talante do desejo das partes em qualquer espécie de contrato ou em qualquer espécie de negócio jurídico. E por que isso não pode acontecer, pessoal? Porque senão seria fácil. A gente não pode esquecer que o direito tributário é espécie de direito público. E como espécie de direito público, qual é a função do tributo ou o que é tributo? Eu acho que o direito tributário ele consegue ser discutido quase que amplamente apenas na lição prevista no artigo 3º do CTN. E o artigo 3º do CTN vai dizer algo que é mais ou menos assim: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É alguma coisa nesse sentido, e aqui eu nem quero ter a literalidade na cabeça, mas é alguma coisa nesse sentido que traz algumas mensagens para a gente. Significa dizer que o tributo, ele existe não como forma de sanção a quem quer que seja. O tributo existe porque existe a necessidade do Estado arrecadar. E quem deverá ser responsável pelo pagamento da carga tributária? Aquele que se inserir no fato gerador, fazendo nascer contra ele uma obrigação. Essa obrigação de natureza legal, porque é disposta na lei, e essa obrigação pressupõe um dever. A obrigação principal da relação tributária é o pagamento. Afinal de contas, se eu me insiro no fato gerador, se eu estou me inserindo no fato gerador da obrigação tributária, eu tenho que pagar. E se o fato gerador é de competência do contribuinte, como regra, significa dizer que quem comete o fato gerador deve pagar o tributo. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então, quando eu falo que o superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel, isso é porque eu estou diante de uma matéria de direito real e eu estou transferindo quase que todos os poderes. Eu só não os transfiro completamente, mas eu transfiro quase que todos os poderes para esse personagem, porque a partir daquela data, até que se cumpra o período da superfície, ele me representará. Ele será dono, como se fosse eu falando. Mas veja, não me representa com uma procuração. Ou seja, ele não fala em meu nome, ele fala em nome dele. Porque ele é o superficiário. E ele é o beneficiário da utilização, seja a partir da construção ou da plantação do imóvel que foi dado em direito de superfície. Beleza? Tranquilo? Então, exatamente por esse motivo, o superficiário passa a responder pela demanda tributária para que não seja possível demandar contra o nu proprietário. Porque se ele tem em sua posse um direito real de garantia, transferência
desse direito real sobre coisa alheia com outra pessoa, deve-se buscar na outra pessoa a satisfação do crédito. E aqui eu entendo os meus colegas tributaristas que pensem em contrário, respeito o pensamento de cada um dos senhores, entretanto me filio à corrente do que dispõe o Código Civil Brasileiro. E aí a gente pode debater em qualquer outro momento de forma mais extensa o tema. Beleza? Vamos passar adiante? Olha só. O 1372 diz para nós o seguinte, ó. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros. Porque enquanto você está com o direito real de superfície, você tem um interregno de tempo. E esse período, esse tempo, você tem o direito de superfície e você pode usar, você pode gozar, você pode utilizar os elementos que lhe foram transferidos da propriedade, porque são elementos que compõem a propriedade e, portanto, aqui vão também compor o direito real de superfície. Sendo assim, não acaba ou não cessa a superfície enquanto não cessar o seu tempo, podendo ser transmitido, inclusive, para efeito de herdeiro. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo cedente, aquele que cede, a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Tranquilo? Acho que aqui é autoexplicativo. O 73 diz, em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, para aqui. Em caso de alienação do imóvel, eu estou falando quem pode alienar o imóvel. Só quem pode alienar o imóvel no direito real de superfície é o nuproprietário, é o dono. Beleza? Então, significa que eu posso fazer um direito real de superfície com uma outra pessoa e depois eu vender? Posso. Porque eu tenho o direito de disposição do bem. E se eu, proprietário, me mantive com o direito de disposição do bem, eu posso vender para quem quer que eu entenda. Entretanto, quem compra tem que honrar o direito real de superfície que era prévio e existente. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência em iguais condições. Óbvio que se a gente está falando na troca do superficiário ou na troca no proprietário, eles precisam conversar. Porque se o proprietário quer vender e ele tem um direito real de superfície, ele deve exercer o chamado direito de prelação ou preferência ao superficiário, porque ele já tem um direito de superfície. Então ele tem que ir lá e dizer, irmão, eu estou querendo vender esse direito real de superfície. Se você quer, exerça o seu direito de preferência. Por que isso é interessante, pessoal? Porque se não for exercido o direito de preferência, será possível, se não for respeitado o direito de preferência, será possível o ingresso com a ação adjudicatória do bem. Significa dizer que aquele superficiário que não foi consultado e no exercício do seu direito de preferência como regra, ele poderá depositar em juízo pedindo para que seja adjudicado o retorno desse imóvel que foi vendido para terceira pessoa para o patrimônio dele, porque ele vai dizer, olha, eu sou superficiário, eu estou diante de um processo temporal do exercício do meu direito de superfície. No proprietário, quando vendeu, ele esqueceu de me consultar e, portanto, violou o meu direito de preferência. Se ele viola o meu direito de preferência, como consequência, eu adjudico compulsoriamente com o quê? Ação judicial e bolada de dinheiro. O valor todo, integral, que era para ser feito o pagamento da coisa. Faço o pagamento da coisa e peço para que o juiz expresse o documento em meu nome, dizendo que eu sou o novo proprietário. Tranquilo? Continuando, vamos lá. O 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela que foi ajustada ou que foi concedida. Aqui eu quero que vocês peguem o código de vocês, que vocês façam um contornão, um grifo, uma bolinha, que coloque um asterístico, como diz o caboclo. Eu quero que você observe que o artigo 1374 ele está falando de que espécie de princípio? Do princípio da função social. Princípio da função social da propriedade. Porque o 1374 diz, antes do termo final, antes de acabar o direito de superfície, vai se resolver a concessão se o superficiário der aquele terreno de destinação diversa do que foi pactuado, inclusive registrado em cartório. Porque havia um registro efetivo que guiava o caminho para falar sobre aquele direito real de superfície. Tranquilo? Se não for respeitado isso, há uma violação na função interna da função social da propriedade e, portanto, deve ser... Veja que o texto da lei diz
especificamente, resolver-se a concessão. Resolve-se a concessão, resolvendo completamente o compromisso entre as partes. 1375 diz o seguinte: extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena do terreno. Volta a propriedade plena ao proprietário. Construção ou plantação, independente de indenização, se as partes não houverem estipulado em contrário. Vem comigo. Suponhamos que eu tenha feito um direito real de superfície de uma terra que tem perto da minha casa e é minha, para um shopping center. E eu dei o prazo desse direito real em registro lá na escritura pública de 30 anos. 30 anos. Vai rolar os 30 anos, ao término, mesmo que ninguém tenha estipulado qualquer outra coisa em contrário, acabou o tempo de concessão da superfície, tudo que estiver lá volta para mim. Por que volta para mim? É uma espécie de compensação que o legislador encontrou para que, durante todo esse tempo em que o bem estava gravado, se não há nada que dispõe em contrário, o bem retorna com todas as benesses e benfeitorias que foram celebradas nele. Tranquilo? No 376, no caso de extinção do direito de superfície, em consequência de, grifa, desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Aqui a gente vai elaborar o Instituto da Desapropriação, pessoal. Vocês lembram? Vamos pensar aqui. Instituto da Desapropriação é o Instituto do Direito Administrativo. Esse Instituto do Direito Administrativo, ele se dá por supremacia do interesse público sobre o privado, por interesse da coletividade, para que haja um bem comum. Ele é feito por lei. Essa existência legal dele pressupõe um pagamento prévio e em dinheiro, por valor justo para aquele bem. E a finalidade precisa estar descrita na lei que determina o tombamento da desapropriação. Ou seja, o administrador público, ele não é o governador, o prefeito ou o presidente. Ele é a administração. Veja, ele está investido em um cargo ou função pública e ele é a própria administração. E como tal, ele precisa agir com aqueles princípios lá, princípios constitucionais da administração pública. Ele precisa agir com legalidade, ele precisa agir com impessoalidade, ele precisa agir com publicidade, ele precisa agir com eficiência, ele precisa agir com moralidade. Ele precisa utilizar todos esses princípios constitucionais e todos os outros princípios, como o da supremacia do interesse público sobre o privado, para que faça o melhor pela entidade que ele representa, pela instituição, pelo poder que ele está ali representando. Então, quando ele se vê diante da possibilidade da construção de um hospital, e esse hospital deve ser construído em um terreno que é privado, ele simplesmente, por lei, determina a desapropriação daquele terreno. E quando determina a desapropriação do terreno, a própria lei que mandou desapropriar, ela vem dizendo, olha, eu vou te pagar, o pagamento vai ser X o valor, e o destino do que eu quero fazer é a construção de um hospital para crianças. Mas feita a desapropriação, já era. Por mais que você esteja diante da possibilidade dessa desapropriação estar ocorrendo sem nenhuma vontade, nem do no proprietário e nem do superficiário, e olha que não vai estar, não vai ter vontade, porque o proprietário, o no proprietário e o superficiário, eles já celebraram o seu negócio. Então os dois precisam experimentar a indenização, porque um utilizou a coisa para construir ou para plantar, e o outro cedeu a coisa e muito provavelmente recebeu o dinheiro pela cessão parcial dos seus direitos reais. Então, o que precisa acontecer, pessoal? É necessário, e o que dispõe o 1376, é que o pagamento da desapropriação estatal deve incidir sobre os dois personagens, tanto sobre o no proprietário quanto o superficiário, porque os dois perdem na possível desapropriação de um bem que esteja gravado em direito de superfície. Beleza? 1377. Olha o que diz 1377 pra gente. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Simples, pessoal. Aqui, o recado que é dado é:
pode ser feito direito de superfície também por pessoa jurídica de direito público? E a resposta é positiva. Pode ser feito, tranquilamente. Então a gente já tem quem pode fazer o direito real de superfície: pessoas públicas ou privadas, pessoas jurídicas ou pessoas físicas. As pessoas podem celebrar direito real de superfície, desde que nós consigamos reunir os desejos de um proprietário, cedendo a superfície do seu bem ao chamado superficiário. E esse superficiário utilize com a destinação com a qual foi celebrado, pactuado, autorizado e inscrito em escritura pública no registro de imóveis. Se não há escritura pública no registro de imóveis, eu não tenho direito real de superfície aurindo todas as suas possibilidades. Eu não tenho a proteção a partir de direito real. E o que mais a gente pode dizer para vocês? Que esse contorno ou essa característica é bem comum. Dá para a gente fazer uma análise simples? Me dê um minuto, pessoal. Dá para a gente fazer uma análise simples quando a gente imagina que grande parte dos shopping centers no país, eles se construíram a partir da utilização dessa ferramenta do direito real de superfície. Mas não só para os shoppings, isso pode acontecer para uma plantação, isso pode acontecer para um terreno que não tem a utilização adequada, isso acontece na maioria das vezes. E por que então que se acontece dessa forma? Porque não há um interesse ou às vezes não há recurso suficiente para fazer a compra direta do bem, mas há o interesse de produzir nesse bem. Porque a característica maior desses dois fenômenos é que, de um lado, eu tenho alguém que pode ceder aquilo que tem como propriedade, e de outro lado, eu tenho alguém que quer utilizar a função social adequada daquela propriedade, seja para a plantação ou seja para a construção e edificação. Tranquilo? Estamos bem? Conteúdo extremamente interessante, extremamente simples, que passa a fazer absoluto sentido quando a gente tem algumas referências que são trazidas pela própria legislação e também são trazidas pela doutrina e pela jurisprudência. O que eu posso dizer para vocês nesse momento é: deem uma mergulhada tanto nas doutrinas que eu cedi para vocês, que eu deixei disponível no Google Classroom, que fala sobre o tema. O professor Flávio Tartucci, que inclusive eu deixei o volume único dele para vocês lá no nosso canal de comunicação completo, ele tem um conteúdo bem interessante sobre isso e ele pode ajudar bastante a você refletir um pouco mais sobre qual seria a funcionalidade do direito de superfície. Lembrando, é direito real, se destaca do direito obrigacional e se destaca e se separa do contrato de locação, porque o contrato de locação, as garantias são pessoais. No direito real, o vínculo é da pessoa diretamente com a superfície e precisa estar gravado em cartório, e todos os poderes que foram lhe transferidos, exatamente por isso, pela transferência desses poderes, que ele exerce direito real sobre coisa alheia, precisam ser protegidos e preservados. Inclusive, e principalmente, toda e qualquer espécie de carga tributária que recaia sobre aquele bem imóvel passa daquela data em diante a dizer respeito ao superficiário e não mais ao nu proprietário. Porque o nu proprietário, que é o nome do proprietário dado tecnicamente aqui, ele transferiu parte dos efeitos do direito de sua propriedade para que interposta pessoa, chamada de superficiário, pudesse exercer na coisa aquilo que foi convencionado previamente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, me acionem, mandem mensagem, troquem uma ideia, passa mensagem no WhatsApp, dispõe a mensagem lá no grupo. Olhem, observem, estudem, deem uma revisada na doutrina e busquem o que a jurisprudência interpreta sobre a relação do direito real de superfície. Com todo essa organização, vocês com certeza se sairão muito bem na nossa avaliação que já se anuncia. Tá bom? Obrigado, pessoal. Enorme prazer ter com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Aqueles que puderem ainda, permaneçam em casa. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente está saindo
desse momento de pandemia. Beleza? Obrigado, fica com Deus, um beijo no coração e até a próxima aula. Nosso próximo conteúdo é exatamente o 1225, inciso 3, porque a gente falou agora do 1225, 2, 1225, 3, ou também o 1378. Falaremos das servidões. Beleza? Fica com Deus. Até a próxima. Muito obrigado.